que nos acompanham e que ainda vão ver, os que estão acompanhando agora e também aqueles que ainda irão acompanhar depois, a abrirem suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 16. Nós vamos ler 3 versículos, Provérbios 16, de 1 a 3. Provérbios 16, de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Amém? Bom, o fim de ano, todo fim de ano, é sempre um momento de reflexão. Ele representa o fim de um ciclo e o começar de outro. Então é comum de nós fazermos, como seres humanos, a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu até o fim deste ciclo e o que nós planejamos, ou o que temos em mente, qual a nossa expectativa para o novo ciclo que se inicia. E isso não é diferente em relação ao ano. É normal nós queremos olhar o ano que se passou e dizer se o ano foi bom, se ele não foi tão bom assim, se ele foi ruim, e também fazermos planos para o ano que vai começar. Uma coisa importante que nós não podemos esquecer é com que critério a gente avalia isso. Algumas pessoas, elas medem o sucesso do ano, não apenas o ano de 2020, mas todos os anos, eles medem o sucesso, por exemplo, pela quantidade de bens que adquiriram. Esse ano eu consegui ganhar mais, esse ano eu comprei um carro novo, ou eu adquiri um bem, troquei de apartamento, ou fiz alguma coisa, uma viagem maior. Então, avalie-se isso por uma questão de prosperidade material. Outras pessoas, por incrível que pareça, elas avaliam pela quantidade de mal e de tristezas que passaram. Esse ano é bastante comum numa roda, a pessoa, mas eu passei por isso, eu tive tal doença, eu tive tantos problemas, eu enfrentei tantas dificuldades, e às vezes até parece que há uma certa competição de quantos remédios teve que tomar, ou quantos problemas a pessoa teve que enfrentar, ou quem sofreu mais, ou quem foi mais triste. É um negócio assim bastante doentio, mas é bastante comum de acontecer, de pessoas que avaliam o seu tempo passado de vida pelo mal e pelas tristezas que sofreram. Alguns pelos bens que adquiriram, outros pelos maus que sofreram. Mas existe também aqueles que medem o sucesso do seu tempo vivido pela quantidade de bem que puderam fazer, pela quantidade de lágrimas que ajudaram a enxugar, pela gratidão, pelos livramentos recebidos. Avaliam se tornaram pessoas melhores, se superaram seus problemas, se alcançaram maior maturidade. Eu recebi um post muito curioso no WhatsApp, e ele dizia mais ou menos assim: quando você ganha conhecimento, isso não te torna melhor do que os outros, te torna melhor do que você mesmo, que você era anteriormente. Eu achei muito profundo isso. À medida que vamos amadurecendo e compreendendo mais, vamos nos tornando melhores do que nós mesmos. Os outros, cada um tem que conquistar essa maturidade. Não é para haver uma comparação. Tudo isso são critérios de avaliação de se o ano foi bom, se foi mal. E o ano que vem? E o ano que vai começar? Com que critério ou quais os planos eu vou fazer para esse ano que vai se iniciar, 2021? Nós queremos meditar sobre como podemos fazer esse plano, e nada melhor do que buscar isso na palavra de Deus. Por isso eu escolhi esse provérbio, porque ele tem alguns ensinamentos bem interessantes sobre fazer planos. O versículo 1 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Existem muitas palavras estranhas a respeito de fazer planos. Algumas pessoas fazem planos como se não tivesse que dar satisfação nenhuma a Deus, e que Deus não existisse. Eu faço planos. A carta de Tiago já menciona o seguinte: olha, você diz eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou em tal cidade, eu vou fazer tal viagem,
E ele prevê assim, você é um vapor que hoje em dia existe e logo depois não existe mais. Antes de qualquer coisa você deve dizer assim, se Deus quiser. E esse texto de Tiago, ele passou para a nossa cultura e nós costumamos falar, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Porque nós paramos e dizemos assim, eu só faço as coisas se Deus assim o permitir, se Ele quiser. Mas a maioria de nós fala isso da boca para fora. Não é porque realmente estamos subordinados ao querer de Deus, mas nós aprendemos desde criança, uma cultura cristianizada como a nossa, a dizer se Deus quiser. Realmente nós nos subordinamos à soberania de Deus e devemos fazer isso quando fazemos nossos planos. E tem pessoas, então vamos voltar ao que eu falei, que não levam em conta Deus. Tem outras pessoas que estão no extremo estranho e dizem assim, eu não posso fazer plano algum e Deus vai inspirar cada passo que eu der. Não é isso que nós temos estar nesse texto. Assim, o coração pode fazer planos. Sim, nós podemos fazer os nossos planos, mas a resposta certa, o melhor caminho, ele vem do Senhor. O Senhor nos autoriza a fazer planos. Eu posso fazer planos para a minha vida, mas eu devo ter a certeza de que o melhor deles é aquele que Deus vai dizer que é o certo. Existe uma música bastante famosa e outras correlatas que diz que os sonhos de Deus não podem morrer. Então, se Deus não vai deixar morrer os seus sonhos, Ele vai revivificar os seus sonhos. Então, essa música ressoa na cabeça e outras músicas que falam que os seus sonhos, e dá a impressão de que é o meu sonho, mas a própria música diz, os sonhos de Deus não podem morrer. Se você quer um sonho que realmente vá se realizar, um sonho que vá prosperar, que vai ser realmente uma bênção, são aqueles aos quais o Senhor disse sim. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele diz assim, esse é um plano que eu aprovo. Então eu posso fazer planos, mas eu devo submetê-los à aprovação, ao carimbo de Deus. E ele diz assim, esse é o seu plano, mas eu aprovo o seu plano, eu vou abençoar o seu plano. No segundo item, no versículo 2, também temos um outro conceito bem interessante. Ele diz o seguinte, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que ele quer dizer com isso? É interessante ver a intenção dos nossos planos, que mesmo para nós, a gente pode achar que são ótimos, são muito bons. Mas qual é a verdadeira intenção? Estou fazendo as coisas para a glória de Deus? Ou para a minha própria satisfação pessoal? Para a minha própria glória? Ou para aparecer? Ou para fazer algo que vá me tornar famoso, ou grande, ou importante? Onde Deus está sendo glorificado através dos meus planos? Essa é a pergunta. Todos os caminhos podem parecer bons aos seus olhos. Não, o que eu estou fazendo está ótimo, está certo, está válido. E do ponto de vista humano, não há problema algum. Mas o texto nos diz que o Senhor olha a nossa intenção, olha o nosso coração. E ele diz o seguinte, olha, o que você quer é uma coisa boa, mas a sua intenção não é das melhores. Um plano desses Deus não vai abençoar. Não porque ele seja ruim, pelo contrário, ele pode ser muito bom. Mas e qual é a intenção? Existe uma passagem na Bíblia muito curiosa, que poucas pessoas dão importância, que quando Paulo estava em Filipos, ele estava pregando e uma jovem adivinhadora começou a seguir eles. E ela falava, olha, esses homens estão pregando o caminho da salvação. Ela estava falando a verdade. Ela estava falando a verdade, ela estava ajudando eles a anunciar. Dizendo assim, olha, era como se ela fosse o arauto. Ela era uma pessoa conhecida na cidade, ela era uma espécie de bruxa, uma feiticeira, uma adivinha, e ela era conhecida, e ela estava dando a chancela, a aprovação desses homens. Eles estão pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo repreendeu
e mandou com que o espírito se calasse. Ele não queria a participação de um espírito maligno ali. Por quê? Porque a intenção era ruim. O Senhor pesa o espírito e aquela intenção não era boa, era se misturar junto da obra de Deus, a obra de Satanás se misturando na obra de Deus. O apóstolo Paulo imediatamente percebeu e disse: eu não quero a sua participação. Mandou que ela se calasse e expulsou o espírito de adivinhação dela. Os problemas que adviram depois disso a gente pode ver lá na Bíblia, no livro de Atos. Mas é interessante porque o que ela falou era tudo muito bom. Estava tudo muito certo. Parecia que iria ajudar. Por que não? Não, eu não quero isso. Eu não quero essa participação. O Senhor pesa os espíritos. Aquele espírito não vinha de Deus e não há participação entre a luz e as trevas, mesmo que pareça bom. Muitas pessoas procuram coisas que não são de Deus porque acham que vão ter uma cura, vão ter um alívio, vão ter uma bênção, mas que não veio da parte de Deus. Isso não pode dar certo. Os caminhos podem parecer puros aos nossos olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Nem tudo que é bom e puro aos nossos olhos estão sendo aprovados pelo Senhor. Suas intenções, e ele já deixou bem claro, ele não quer que nós nos misturemos com as obras das trevas, mesmo que elas possam parecer boas, mesmo que elas possam trazer, pelo menos de imediato, algum fruto positivo. Mas no médio e longo prazo, não. Nós estaríamos desobedecendo ao Senhor, estaríamos nos contaminando, como diz a palavra. E por último, e eu gostaria de gastar até um pouco mais tempo nisso aqui, confie ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Está no versículo 3. Na NVI, na Nova Versão Internacional, o texto é um pouquinho diferente. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Porque a palavra desígnio, na verdade, é algo de mais longo prazo. Ela se refere a um sonho, a um desejo, a uma intenção, a uma vontade, não de agora, mas algo à frente, algo que está à frente, algo futuro, um plano maior, uma finalidade mais adiante. Esse é um desígnio. E ele diz o seguinte: se eu confiar a Deus as minhas obras, os meus desígnios serão estabelecidos. Isso é interessante porque não basta só colocar o alvo lá na frente, mas como eu vou chegar lá. E isso é muito importante porque nós vivemos numa sociedade em que os fins justificam os meios. Então eu tenho um bom fim e eu acho que isso, o fato de eu ter um bom fim, um bom desígnio, um bom plano, eu posso fazer o que eu quiser para alcançá-lo. Não é verdade. Nós temos que confiar no Senhor as nossas obras. Se as nossas obras estiverem de acordo com a palavra de Deus, Ele vai confirmar os nossos desígnios, os nossos planos. Não basta ter um bom plano, um plano bom, se eu fizer do jeito errado. Eu já tenho visto muitas pessoas que acham que você pode pregar a verdade falando mentira, por exemplo, contando coisas que não são fato. Ah, mas eu vou falar isso para a glória de Deus. Errado. Deus não precisa de que você minta por Ele. Ele não precisa disso. Nós não podemos usar ferramentas erradas que Deus não aprova, usando como argumento de que a finalidade, os nossos planos são bons. Os fins não justificam os meios. Os meios também têm que ser santos, os meios também têm que ser aprovados. E o que o texto está dizendo é exatamente isso. Confie as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Eu vou fazer do jeito certo para alcançar a meta certa. Essa é que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu gosto muito do Salmo 37, e principalmente nos versículos de 3 a 5, eu vou ler agora, diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Essa palavra é muito fortalecedora, ela nos energiza. Confia o teu caminho ao Senhor.
Entrega a Ele e Ele tudo fará. O Senhor fará com que esse caminho prospere, porque nós entregamos o nosso caminho a Ele. Essa frase, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, é porque se você tem prazer na lei do Senhor, se você tem prazer nas coisas de Deus, o que o seu coração deseja está sendo aprovado por Deus. E, portanto, Ele vai realizar. Então, há uma solução de compromisso. Aquela história da tesoura, 2 lâminas para cortar o papel. Por que Deus vai satisfazer os desejos do meu coração? Porque esses desejos estão de acordo com a vontade dele. Porque eu me deleito no Senhor. Então, se eu me deleito no Senhor, aquilo que o meu coração deseja também o agrada. E ele promete, eu vou conceder esse desejo, porque você se deleita em mim. Confia no Senhor. Faze o bem. Por que isso? Porque muitas vezes nós somos desafiados a não fazer o bem, a retribuir o mal com o mal. E a Bíblia diz que nós temos que retribuir o mal com o bem, para não nos deixarmos contaminar pelo mal. Confia no Senhor e faz o bem. Eu faço o bem porque confio no Senhor. E com isso eu vou poder habitar na terra e serei realmente, verdadeiramente alimentado, porque eu serei alimentado pela palavra do Senhor, pela presença dele na minha vida. E assim eu posso fazer planos. Eu vou fazer planos das quais eu sei que Deus vai se agradar e pela sua própria promessa Ele vai conceder e vai fortalecer, Ele vai estabelecer os desígnios que eu propus no meu coração, porque estão de acordo com a vontade dEle. E aí sim, são sonhos dEle. Eram meus sonhos, mas passaram a ser sonhos de Deus, porque estão de acordo com a sua vontade. E Ele vai conceder o que desejam o nosso coração. Então eu desafio a todos que nesse ano possamos fazer planos, colocando-os diante de Deus, para que Ele os aprove, para que Ele pese as nossas intenções, para que Ele veja que nós vamos fazer do jeito certo. E então Ele vai estabelecer e vai fortalecer e vai realizar esses sonhos. Para terminar, eu gostaria de encerrar com a palavra maravilhosa de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Te louvamos, nosso Pai, pela palavra que meditamos agora, na certeza de que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Queremos colocar a nossa mente sujeita a Ti. Queremos colocar os nossos planos sujeitos a Ti. Queremos fazer as nossas obras para que Te agradem, na certeza que Tu estarás conosco e que nos abençoará em todo o processo, em todo o caminho, até o fim. Porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma música para encerrar o culto, que eu recebi de um irmão querido da igreja, e essa música fala muito ao meu coração, porque ela fala sobre Maranata, o desejo de vir, que Jesus venha. Durante o ano, na pandemia, eu conversei com muitos irmãos que estavam bastante amedrontados, achando que a pandemia fosse um sinal da volta de Jesus. Eu não sei se é um sinal da volta de Jesus, mas eu disse para eles o seguinte: e se for, nós como igreja não deveríamos desejar que Jesus volte, então nós deveríamos nos alegrar. E é por isso que eu gostaria de que nós começássemos o ano desejando que o Senhor volte. Maranata. Essa música fala muito ao meu coração e eu sei que vai falar ao coração de todos aqui também.